Salve, salve, nação correria. Maiara gravando hoje diretamente de São Paulo. Mas a gente até tentou Aham. gravar um react junto, mas a gente achou que não tinha como gravar um react junto presencialmente. Mas estamos praticamente no mesmo bairro, exclusivamente neste dia 7 de abril, quando estamos gravando E ó, este frio, me delícia! agradeçam, que eu tenho Friozinho! certeza que eu que trouxe frio pra cá. Trouxe o frio, por favor, trouxe o frio do sul para cá. Se você está chegando aqui agora, não conhece a gente, eu sou a Moniz, junto com a Maiara, a gente criou a Nação Correria, que é para ajudar gente como a gente a sofrer um tiquinho menos no trabalho. Como? Com inteligência emocional. A gente tem mais de 27 anos de carreira aqui acumulada. Viemos da escola pública da extrema periferia de São Paulo e Sim. conquistamos cargo de liderança em grandes empresas. E a gente acha que se mais pessoas conseguirem essa oportunidade, não necessariamente estar numa multinacional, como a gente conquistou, mas conseguir um emprego digno, um emprego que te pague bem, que te dê possibilidades, a gente vai ter um Brasil melhor. Com um Brasil melhor, a gente tem um mundinho melhor e a gente vai construindo um passinho de cada vez. Então, se você está por aqui, se você vem de escola pública também, fica aqui, a gente mostra de diversas formas de que é possível sim, é possível você conquistar um bom emprego, um emprego que talvez você nem imagine que possa existir, como eu não imaginava não, mas tem, é possível e bora lá. E aqui nesse vídeo, toda segunda e quarta, a gente faz alguns reacts, a gente mostra através de diversas possibilidades como a inteligência emocional, como tudo que você viveu na escola pública já moldou muito da sua inteligência emocional. Então, a gente vai fazendo você descobrir que você já tem, que não é aquele conhecimento que você precisa estudar, adquirir do zero. Não, que você já tem, com pequenas lapidações, você vai utilizar a sua inteligência emocional e isso vai fazer muita diferença na sua vida, no seu trabalho e em tudo mais. E a Exatamente. gente quer falar alguma coisa, Mai? Não, Complementar só para aqui? avisar que, às vezes você pode falar: "Tá, entendi, nação correria para quem veio da escola pública, para aprender a sofrer um pouquinho menos no trabalho, com inteligência emocional", mas daí elas colocam vídeo do cozinheiro. Eu não quero ser cozinheiro. Daí elas fazem react do vídeo do Casimiro, e eu não quero ser que nem o Casimiro. E aí, só para deixar claro, a gente vai pegar vídeo do que tiver que pegar, do assunto que tiver, seja polêmico ou não, ou seja viralizado ou não, não nem tanto viralizado, para que vocês consigam entender de diferentes visões onde é que a inteligência emocional está ali e ela está em a cada segundinho da tua vida, independente se você vai para a cozinha ou se você joga uma bola, independente se você quer ser um contador, independente de qualquer coisa. Todos os dias, em todas as partes da vida profissional e pessoal, existe a inteligência emocional e a gente está aqui para te provar isso. Esse canal especificamente é feito para provar isso para vocês. É isso É aí, isso. bora lá. Até aqui, todos os nossos reacts foram de vídeos, reagindo a situações, a pessoas falando e tal. Hoje a gente vai fazer um react diferente. A gente vai entrar no principal site, eu nem sei se tem outro, eu falo que é o principal, mas talvez seja o único, que é um site onde colaborador de qualquer empresa pode entrar e avaliar a sua própria empresa. Se você não conhece esse site, anota aí, chama Glassdoor, nomes em inglês, né? Mas é um site super simples de usar, de você buscar as informações, e é bom para você, putz, nunca ouvi falar dessa empresa, ou quero saber a realidade dessa empresa, porque o LinkedIn e o Instagram não mostra tanto assim a realidade. Então, esse lugar é onde os colaboradores dão a opinião deles. E a gente vai. De forma anônima, né? Então não tem De nenhum forma tipo anônima. de, ai meu Deus, mas a pessoa falou porque ela ganhou alguma coisa. Não, não vai ganhar nada. Ninguém nem sabe quem foi que comentou, inclusive. Exato, o anonimato é garantido. Então, a gente vai buscar aqui algumas. A gente não pensa, a gente só pensou em uma empresa específica que a gente vai revelar, mas que a gente conhece um bocadinho. Mas as outras empresas, a gente vai, se você quiser depois jogar aqui nos comentários uma Verdade. empresa, queria que vocês falassem dessa empresa aqui. Manda, a gente vai analisar. E aqui a gente vai olhar com o olhar de quem tem bastante experiência acumulada, começou a trabalhar cedo, conhece algumas empresas, sente a dor. A gente conhece a dor do colaborador desde o nível estagiário ao nível gestão. A gente conhece hoje aqui a dor de empreender, de criar algo novo. Então, a gente tem algumas experiências que a gente pode olhar de diversas cadeiras. Então, bora lá. Qual que a gente vai começar, Maiara? Diz aí, diz aí. Vamos começar com uma polêmica, já que a Moniz
Já que a Monize falou que a gente, né, tem a experiência tanto na CLT quanto no empreendedorismo, no digital, né, e tudo mais, tem uma empresa bastante grande que já ganhou vários selos de melhores empresas para se trabalhar, já foi a maior do mundo No seu naquele setor. setor. E eu acho que hoje só não é a maior do mundo, porque as outras duas que vinham logo depois, em segundo e terceiro lugar, se compraram, né? Fizeram uma fusão ali. Mas essa empresa ainda é muito gigantesca, ela está presente em, sei lá, 30 e tantos países, e foi nessa empresa que eu conheci Monize, que a gente se conheceu, que passamos quase 10 anos, foram Quase 9 anos 10 e 7 anos. meses, 8 meses, alguma coisa assim, da nossa Até vida o lá tempo dentro. que a gente passou foi parecido, né? Foi, cara, que bizarro. É, que Aham. bizarro. E aí a gente tem autoridade para falar se é verdade ou se é mentira. Mas a grande Então, questão vamos aqui lá. vamos deixar claro, a gente não vai alfinetar ninguém, né, assim, nem essa empresa e nem qualquer outra empresa. O negócio é mostrar para a galera onde é que tem, onde é que não tem inteligência emocional, vindo daquele próprio comentário. O grande benefício é que a gente sabe dizer se a pessoa estava só emocionada ou se de fato acontecia porque a gente estava lá dentro. Tem uma coisinha. Durante todo o tempo que a gente trabalhou, a empresa se chamava Reed Exhibitions, Alcântara Machado, nome e sobrenome, em inglês e português, essa mistura Aham. linda. Agora eles fizeram um bom rebrand, chama RX Brasil, bem mais fácil. Eu lembro que quando eu entrei, gente, como Reed Exhibitions, eu não sabia falar. Tinha que na nossa época era atender telefone o tempo todo, né? Reed Exhibitions, Monize, na área de comunicação, Reed Exhibitions, Como Monize, você boa tarde. fazia? Eu escrevi em português, Reed Exhibition. É que nem Eu aquele mercado Oxo, que é Eles OXXO. tiveram que fazer um rebrand de como Aí se eles fala, né? fizeram um rebrand assim, tá assim, Oxo, aí tem embaixo assim, Uhum. se lê assim, Oxo. Eles E tá sempre próximo, né? Se aham. lê Oxo, eu acho, e tá sempre próximo, que o foco da mensagem é que tá sempre É que próximo. Eu sempre tá li, ali, tá nos barrinhos. eu leio, quando eu vi esse brand chegando e tal, eu falei, gente, é Xoxo. Pra mim, tipo, é Xoxo. Ah, o Xoxo, vamos ler no Xoxo. Então, vamos lá. Desculpa, Oxo, Shell e todo o brand que Nossa, vocês eu conquistaram o chamava mundo de afora, mas Oxo. eu só chamava de Xoxo. É, brand é isso, né, gente? É isso. Então, a empresa aqui, né, só para vocês conhecerem o Glassdoor, o site chama glassdoor.com.br, vocês vão ali em empresa, tem o busca, você consegue ver as vagas que tem disponíveis, acho que algumas empresas cadastram as vagas aqui, essa parte é menos atualizada, aí você vê as opiniões em empresas, que é aqui a parte que a gente está, avaliações, e você consegue ver os salários também que essa empresa paga. Depois a gente pode ver os salários, mais comparado com o que a gente entrou ganhando, como que está hoje. Será? Cair não Vamos pode, né? ver. Se cair, a gente vai lançar Ah, polêmica não. aqui. Então, a nota tá 3,8 de 5. O que você acha dessa nota, Mai? Válido, não válido? Eu acho que é real. Acho que não é uma empresa nota 2 e também não é uma empresa Não, nota não é uma empresa 5. nota 2, mas É, eu deixaria 4,3. 4, 4,3, Assim, passa, na média passa, mas passa com louvor. Principais 3,8 passa benefícios. mais. Salário é ok, não é dos melhores, mas ali, paga em dia. Você trabalha com marcas legais, com assunto legal, fazer evento é legal, dá um Mas é dinamismo bem legal, é estressante, tem seus a picos de estresse, flexibilidade é legal. né? Mas as emendas de feriado, gente, O são VR, maravilhosas. gente, que saudade. As emendas de feriado, hoje eu falo que a gente devia ter aproveitado mais, porque emendava todos, né? Tirando os de novembro ali, que eu estava sempre fazendo salão do automóvel, emendava todos. Sim. Então vamos lá, vamos começar pelos comentários aqui, ó. Nota 5, começamos com um bom comentário. Dá para ver bem aí, Mai, na telinha? Não, tá bem Não? pequenininho. Deixa eu dar um. Eu vejo as estrelinhas 5 ali, mas ler eu não consigo. Dei um zoom aí, agora dá? Rolou. Que Ótima empresa recomendo. para se trabalhar. Recomenda, tem visão de mercado. Vamos lá, os prós. Ó, mandou textão. Recomendo a RX para trabalhar pelo seu plano de carreira, metas claras e objetivas, gestão de processo e infraestrutura para se trabalhar ambiente receptivo e diverso,
projetos verdes e a diversidade. Esse é um ponto que evoluiu bastante de quando a gente saiu, eu acho, para cá, É? né? A questão da diversidade. Eu vejo bastante coisa. São bem presentes no seu dia a dia. Flexibilidade de home office em alguns casos, um olhar humano e preocupação com sua qualidade de vida. Daqui foi, cara, tá muito perfeitinho. Foi alguém Mas, ó, não, mas eu concordo em várias partes. É só essa questão é, da sustentabilidade, que no meu tempo realmente não era uma questão. é. Pontos de melhoria, pacote de benefícios, salários mais Gente, competitivos, como assim um pacote de em alguns benefícios? casos, Existia um monte de benefícios. uma melhor gestão de tempo versus esforços para equipes, em alguns casos, conselho à presidência, um olhar para integração e melhor comunicação sempre vai aparecer, sempre, 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 em tudo vai aparecer. De todas as empresas, não só da Virgin. Um olhar para integração e melhor comunicação entre as equipes em alguns casos. Estar presente nesses momentos quando necessário. O apoio da liderança sênior será um diferencial. Achei meio blá 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 o conselho à presidência, assim, um montaréu de palavras meio Sim, gente, desconexo. presidente tem mais o que fazer. Vamos lá, deixa eu colocar uma coisa. Só para a presidência estar presente nos momentos que falta de comunicação com a equipe. Ei, gente, aqui você Claro, tem que brilhou. chamar o presidente para resolver a sua falta de comunicação. Peraí, existe o coordenador, existe o gerente, existe o diretor, existe o gerente de produto, existe uma caralhada de gente que mas ele quer chamar o presidente que tá lá. Que é um presidente que eu trabalhei um mês com ele, né, antes de eu sair. Eu lembro que eu via com as coisas que eu vou trazer aqui, mas um mês que eu fiquei com ele, eu lembro que ele me corrija que se eu estiver errado, que ele é virginiano, assim como eu, que já fica o quê? Processo, sem mimimi, objetividade, entendeu? E ele tá lá até hoje, passou por uma pandemia, né, gente? Nunca assumiu o cargo ali na beirinha, passou por uma pandemia, as pessoas que eu falo falam muito bem dele. Que ele é bastante objetivo, ele não ia entrar e falar assim, ô, coordenador, você não tá conseguindo falar com o coordenador de outra área, o presidente veio aqui te ajudar. Não. Não. Um exemplo clássico de falta de, eu acho que não é nem inteligência emocional, é a inteligência de saber os processos e a questão da hierarquia da empresa. Exato, assim, de se colocar realmente no teu lugar. Né? Os pontos de melhoria, salário da Reed, eu acho que dá para ser mais competitiva, a gente sabe o que a empresa ganha, o dinheiro que movimenta, então o salário, claro, quando eu entrei, maravilhoso, eu lembro que, né? Eu lembro que como o meu primeiro salário, que, nossa, eu falei, eu tanto dinheiro na minha conta, assim, sim, eu lembro que era recém-formada, tinha um mês de formada, e eu fazia várias entrevistas, assim, não tinha passado, e essa entrevista foi a que tinha o melhor salário. Eu falei, meu Deus, eu passei na melhor que eu podia passar, sabe? Então, tudo uma questão. Mas talvez quando você é promovido ali, talvez numa cadeira de coordenação, eu acho que ela pode ter salários melhores. Eu acho que os ali. salários de entrada são ok, assim, tá bem parei com o do mercado, e às vezes até um pouquinho acima, mas os salários de promoção acho que dá para dar uma melhorada, sim. Dá para dar uma melhorada. Agora, pacote de benefícios, eu fico me perguntando, real, o que as pessoas esperam que a empresa vá fazer por você, sabe? Porque tem um convênio bom, que é sempre bom, pelo menos na nossa época ali, a questão de convênio era bem tranquila, bem ok, mudou convênios, mas todos com uma boa assistência. Um VR bom pra caramba pra região, né? Porque aliás, a Paulista tem muita diversidade, você come, cara, eu comi um prato legalzão por R$10 e ainda ia pro rolê com o meu VR, entendeu? E a gente, sim, era o que a gente fazia isso. Sim, era o que a gente fazia. Eu acho que nem pode falar isso, mas porque você sabe que o VR ele tem que ser usado. Não, mas era refeição noturna. Era refeição noturna que a gente fazia. Era happy hour, refeição noturna. Cevada tem alimento. Mas aí vai ter que brigar com todo boteco que aceita, não com a gente que vai. E tem também, a gente almoçava legal, tinha os restaurantes legal, que a gente queria, sim, e a gente porque a Paulista tem essa vantagem, tem muita diversidade. Depois eu fui trabalhar na Faria Lima e, gente, não tem prato barato na Faria Lima. Ou você come McDonald's ou não tem prato barato. Não, e é bizarro, não é nem médio, é tipo muito caro. Do tipo, o VR da Bionex, né, da outra empresa, era muito bom também, mas às vezes não dava para o mês inteiro, porque é caro. Faria Lima é bizarro, né, gente? Mas enfim, da Ridge era muito bom, e para a região que ela, né, fica na Paulista, super dá também.
Então, aqui, pacote de benefícios, eu fico Não, e tem real. vários, tem academia, tem um monte de coisa, tem desconto no Tem, cacê, um monte de lugar tem que tem questão de desconto, em cursos, livrarias, coisa. em cursos. É. Gente, não, que vocês estão falando do benefício da Reader? Não, Eu fico não. pensando, fala aí, o que você espera que a empresa te dê de benefício? Compartilha aqui com a gente, qual é a sua expectativa? Só para a gente entender, assim, você que também acha, falta benefício, porque tem empresas que não dá nada mesmo, que tipo, você tem que completar, O vale transporte é benefício, gente, vale vamos dizer que transporte. é Eu assim. comecei a trabalhar na Ridge, olha coisas malucas, né? Eu morava em Itaquá, mas eu tinha muito medo de falar que morava em Itaquá, porque é isso, tem empresas que falam, não, essa É muito funcionária vai longe. ser alta, né? E aí eu dei o endereço da minha madrinha em São Paulo, e aí depois de uns 6 meses que eu falei, me mudei para Itaquá. E eles pagavam todas as minhas comissões, pássaro marrom, tudo. Então, assim, e nunca Passar o teve, marrom, para quem não sabe, é para aquele quem não ônibus sabe. fretado. É um ônibus muito caro, assim, é bem, mas se um ônibus normal em São Paulo custa 5, como ele é um intermunicipal de viagem ali, ele hoje deve estar custando 20 e pouco. Então é 4 vezes mais. E eles pagavam, e nunca foi uma questão isso. Pelo menos nunca chegou até mim nada. Então, isso, gente. Tem bons benefícios bem equiparados ao mercado, e eu acho que o que a empresa Com tem que dar certeza. mesmo. É isso. Não sei o que você espera. Não sei se a empresa ainda tem aquela onda de, espero mesa de ping-pong, videogame, essas coisas, acho que eles não têm, não. Até porque você tem muito trabalho, gente, não dá tempo, não. E é sempre assim, quem que falou foi uma vez, foi o Casimiro, não sei quem foi que falou assim, não foi o Casimiro, tem uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, que pena que eu não vou lembrar, porque ela é ótima, ela também saiu do CLT para viver no digital, agora virou comediante e tudo mais, e ela fala muito das piadas dela baseado no que ela viveu no CLT. E ela fala assim, se a tua empresa tem mesa de ping-pong, escorregador, piscina de bolinha e mesa de bilhar, saiba que você nunca vai usar aquela merda, porque você sempre vai estar muito ocupado É trabalhando. isso, gente, é isso. Bom, então essa daqui deu uma nota 5, legal, tá satisfeito com a empresa. Acho que a brisa foi no o presidente precisa dar apoio quando necessário. Estar presente nesses momentos, não, errou. E essa crítica aí ao pacote de benefícios, salário ok. Aí a gestão do tempo versus esforço. Gente, essa é uma questão que eu acho que todo mundo que trabalha, eu e Maiara que trabalhamos aqui, né, a gente meio que divide o nosso dia a dia para a Nação Correria e para projetos que cada uma toca aí com comunicação e marketing. Gente, a gente brinca que nós estávamos nesse final de semana no chat bebê da Maiara e conversando com colegas, e aí como tá? É diferente, cara, é diferente, mas assim, eu lembro, em um ano, eu acho que teve 2 finais de semana que eu não trabalhei. Então, assim, você tem mais controle sobre a sua agenda, mas a questão de gestão do tempo é sempre em qualquer esfera de trabalho, gente, é uma questão. Então, se a empresa trabalhando por conta, então, não sei, é um ponto que não sei se dá para resolver agora. Acho que a questão do brasileiro com o trabalho vive uma dinâmica aí que esse ponto a gente tem que observar para ter mais qualidade de tempo, mas não é essa Com questão da certeza, empresa, não. com certeza. Vamos para o assistente de vendas. Esse foi mais sucinto, deu nota 4, recomenda, ambiente com pessoas legais, times integrados. Já melhor que o de cima. O assistente tem uma visão melhor do que o coordenador, né? Que Com falou que tem muito certeza. problema de comunicação entre Esse equipes. coordenador já chegou sendo coordenador, ele não chegou galgando cargos de baixo, não sabe. Contras. A cultura da empresa foi perdendo nos últimos tempos, o que levou bons funcionários a sair. Manise, qual que é a cultura da Reed? Qual que era? Gente, não, assim, tem vários pontos positivos da Sphere, mas assim, a cultura, qual que era a cultura? Não tem um traço de cultura, assim, né? E eu vou comparar com a outra empresa que eu fui quando saí, que foi a Bionex. A Bionex tinha essa coisa da cultura muito forte, porque era uma empresa criada por um dono, uma empresa ali de 20 anos, depois entraram grupos acionistas e tal, e aí passou por um processo de mudança de cultura, mas tinha uma cultura bem definida ali. A Reed não, sempre foi desde que a gente entrou, né? Porque Gigantesco. a Reed comprou o Alcântara Machado, que era quem criou o mercado de feiras no país, uma história linda, maravilhosa. Aí a Reed, que é a maior do mundo, comprou, e a gente já entrou naquela pressão de multinacional, de coisa muito grande, com muitas diretrizes globais e tal. Eu nunca vi um traço que eu falasse que é a cultura da empresa. A cultura era o dinamismo, por conta do seu próprio negócio, né? Que é o evento.
Maiara, que teve uma outra experiência em empresa de eventos, talvez seja a cultura do negócio, né? Que é a cultura de eventos sem essa aceleração. Exato, Né? não dá para você a galera que fala: "Ah, eu estou confortável aqui no evento", você tá trabalhando errado, assim. Não tem a parte do conforto, porque sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma atividade nova, é sempre um puta que pariu novo, né, que a gente falava: "Nossa senhora dos eventos, segure a gente aqui nos puta que pariu", porque, era sempre uma coisinha nova. Eu acredito que não estou defendendo, eu acho que isso também é um grande saco, mas você vai ter que ter estômago para lidar ali. Se você quer trabalhar numa empresa que tem esse tanto de dinamismo é ótimo, de dinamismo, que tem esse movimento todo, realmente, se você não quer trabalhar com isso, você não pode trabalhar com evento, cara. Tem É. uma menina que falava sempre, eu acho que era uma menina que era do seu time até, inclusive, ali do seu andar, alguma coisa assim específico, que ela dizia sobre o evento é vivo, é um organismo vivo, então você vai parar, você vai planejar. A gente planejava um salão do automóvel com 2 anos de antecedência, uma Bienal do Livro com 2 anos de Essa antecedência, fala do então PO, essa fala do PO. foi ele? Então ela pegava a fala dele. Essa fala do PO. PO Porque, é, assim, só para contextualizando, o PO, Paulo Octávio, é um que foi VP da empresa por muitos, muitos anos aí também. e aí é exatamente isso, assim, beleza, a gente vai programar, vai planejar com muito tempo antes, a gente vai tentar ao máximo manter o respeito naquele planejamento, porque tem um embasamento, né, fazer um planejamento. Mas se você tá achando que o planejamento que você fez há 1 ano atrás, ele vai seguir redondinho até a entrega do evento, E aí para você nada hoje, né? Para poucas empresas, acorda. o planejamento é um guia, é uma bússola, é tipo um GPS, mas você vai ter mudanças de rota ali pelo caminho. Com É isso. certeza. Um E, caminho, às e vezes, um sabe o que pouco me mais chamou a longo ou um pouco mais atenção estreito. desse comentário? Ele é um assistente, não sei se ele é assistente há muito tempo, porque assim, ele falou que tá perdendo a cultura, que eu acho uma brisa aqui, e tá levando bons funcionários a sair. Então, ele é assistente há muito tempo e tá lá para ter observado essa mudança, ou ele ouviu que a cultura era diferente, sabe? Porque já Mas imagina que aí, é se uma. você ouviu e foi escrever a opinião dos outros baseado no que você ouviu, aí você tá com tempo, né? Aí você tá completamente errado. Aí comentário recente. Bom, bora lá. Mais um aqui, 4. Analista júnior. Recomenda. Prós, flexibilidade, dinamismo, Sim. cultura, benefícios, home office. Contras, time reduzido, urgências diárias, falta de planejamento. Esse só jogou umas palavras aqui. Flexibilidade, eu acho que tem, dinamismo tem, Pois é, cultura. acho que tem. Olha, eu sou um excelente exemplo da flexibilidade É, financeira do brasileiro. é verdade, tem. É que a gente tá analisando, gente, de um recorte de que já passou 5 anos. Eu sei em 2020, 2019, final de dezembro de 2019, a Mara 2020, né? 2020, 21, 21. alguma coisa assim. Então pode ser que algumas coisas mudaram, mas acho que não muitas. Urgências diárias. Urgências diárias, mas tem urgências, mas assim. Depende, a gente tá falando de um pré-evento, faltando 2 meses para o evento acontecer, vai chegar a urgência diária. Mas ainda assim, a minha área, que era pastelaria pra caramba, eu não sei, urgências diárias, assim, tipo pré-evento, Ah, 15 dias antes. não, 15 Muitas dias coisas. nada, 2 meses antes já Ah, começa esse negócio não. diário. Começa Talvez a porque sua experiência em marketing, mas em comunicação, tipo assim, todo dia urgências diárias. Que quando eles destacam aqui urgências diárias, eu fico imaginando todo dia um PS, sabe? mas Eu acho que não. A dinâmica do negócio ali tem acontecimentos. Assim, de repente, né, fechou. Vamos aqui usar um exemplo bem conhecido: Salão do Automóvel. Tava super difícil trazer uma marca mais desejada, é a Ferrari. Tá uma negociação ali, de repente fecha. Claro, a gente precisa divulgar o quanto antes que a Ferrari está no Salão do Automóvel. Aí é meio que uma urgência. Chegou ali, a gente sabia daquela eminência. Putz, quando a Ferrari fechar, a gente tem que fazer muito barulho com isso. Então, assim, acho que até as urgências diárias. Assim, eu acho que eu acho que é menos urgências diárias, e o que eu sentia é pouco tempo para planejar coisas grandes. Assim. As urgências diárias, não sei, não eram coisas que me pegavam, porque eram urgências na minha área, comunicação. O que era urgência é relativamente fácil de ser resolvido. Agora, o que me pegava às vezes é tipo, criou-se um evento novo, faz planejamento. Calma, precisa de mais tempo para fazer isso. Então, eu me acho pegava mais essa coisa do que as urgências que surgiam ali, porque para mim era parte da dinâmica do negócio, sabe? não, tem parte da dinâmica do negócio que realmente é um fluxo muito alto, então ou você aprende a sambar ali no ritmo da escola de samba ou só no chorinho aqui não vai rolar.
Mas as urgências diárias que eu digo é que, tipo, por exemplo, você tem que divulgar, a gente está tentando fechar um congresso. E aí nesse congresso vai ter 10 palestrantes, esses caras têm que mandar foto, mini currículo, a gente tem que divulgar, tem que colocar no meio marketing, fazer nananana. Aí se um fulaninho não mandou o cacete da foto, aí a gente não consegue divulgar o negócio inteiro, porque a gente quer dizer, consegue porque a gente tem flexibilidade para isso. Mas se naquele planejamento de divulgação a gente já estava falando daquele congresso com todos os seus palestrantes, não dá para falar faltando um. Então era muito urgente ter que ir atrás da pessoa, era muito urgente ter que buscar a informação e não era só aquilo que a gente recebia, a gente também tinha que ir atrás daquilo todo para fazer com que o negócio funcionasse. Então era meio que essas urgências diárias que saía um pouco da nossa mão, que não era só nossa responsabilidade, por exemplo, você enviar, você convidado, você palestrante, enviar o seu mini currículo e tudo mais, é tua obrigação, parceiro, tu aceitou, né? Mas se você não mandar, é parte da minha urgência diária receber isso quanto antes. Então eu tenho que ficar no teu pé, enchendo o seu saco, perdendo tempo, que eu tinha que fazer outras coisas, porque a pessoa não fez o dela. Então, as urgências diárias era meio que respeitar os prazos, que era muito louco, e é independente se tá dependendo de você ou não. Se não tá dependendo de É. você, então você vai até a mesa da pessoa, você vai falar com o fulaninho. Pagamento aí eu tenho uma reclamação para fazer. Cara, que coisa chata. Eu entendo de todos os processos, faz todo sentido. A empresa precisa ter processo, precisa ter as coisas, mas é muito processo para fazer um pagamento. Era 20 dias, papo de 20 dias para fazer o pagamento, para lançar no sistema, para entregar o negócio, para assinar o diretor, independente do valor, tá? Depois eles colocaram uma organizaçãozinha, tipo, a diretora assina acima de tantos. É. Mas e era urgente, que eu precisava que fosse pago aquele negócio, aí você tinha que ficar indo na mesa da pessoa e manda, então eram pequenas urgênciazinhas diárias que acontecia, principalmente quando chegava perto do evento. E aí, ele é um analista júnior, né? Eu acho que assim, uma coisa é você, né? Eu falei das urgências que chegavam e eu conseguia administrar, mas isso estou falando provavelmente do meu final de read, onde eu já era gestora e eu tinha mais maturidade de lidar, né? Um analista júnior fica mais desesperado mesmo com urgências. Com Então, certeza. faz sentido a nota dele aqui, que é Faz. o contexto que ele falou. Vamos para o próximo. Eita, Ih, treta, 2. 2. Analista de vendas. Equipes colaborativas. Não recomenda. Equipes colaborativas, todos muito dispostos a ajudar. Contras, equipes minúsculas. Você é obrigado a acumular funções de 3 cargos em um só, pois se não fizer, não há quem faça. E mesmo com isso, zero perspectiva de promoção, pois vivem no modelo fazer mais com cada vez menos. E se estiver feliz e insatisfeito, a porta da rua é a servente da casa. Isso é em Melhor qualquer lugar, procurar. querido, inclusive na casa da sua mãe, se você não estiver feliz, ela vai te falar isso, a minha me falava isso o tempo todo. Eu acho que aqui a pessoa estava com raiva, frustrada, né? Funcionário atual. Não, tá lá ainda, atual, mais de 3 anos, quando fez ali o comentário, dia 20 de fevereiro. Cara, acumular funções, né? Acho pesado. 3 cargos. Não sei. É um prédio, não inteiro, não é um prédio inteiro, mas é um prédio, metade de um É, prédio, né? Do quinto andar até o nono, décimo, sei lá, de muitos departamentos. Então, acumular só funções, 3 cargos. Não. Imagina que ele, se for do cargo dele, ou ele tá vendendo. Ele é um assistente de vendas, né? Será que aqui ele vende ou ele só é assistente ali nos processos? assistente de vendas vende, tá? Eu entrei como É. assistente de vendas e eu vendi. Então ele é vendedor, ele tá com 3 carteiras de vendedores. Não acho que isso acontece, porque assim, vendas é estratégia. Quanto mais vendedor tiver, mais vende, né? Então a empresa é bem agressiva em vendas, acho pouco provável. Ele tá com. E pode ser uma questão de momentos também. A gente está sempre, acho que, criando ali eventos, modelos de escala e tal. Às vezes Pode pode ser ser vendas momento, de né? um ingresso, de um lugar, de uma coisa específica, né? Não de um evento inteiro, né? Do chão que a gente fala ali, né? A galera que vende metro quadrado, pode ser uma venda de experiência. Eu me lembro que quando eu entrei como assistente de vendas, e aí eu tava tipo, oh meu Deus, com 19 anos eu não vendo nada, eu não sei falar, eu sou tímida, né, não sei. E aí, mas eu pensei, não, mas assistente não vende. Assistente presta assistência ao vendedor, assistente de vendas, mas não, É, aí eu tinha que vender. E vende. eu me lembro que eu vendia, teve um momento, acho que depois de 3 meses, eu tinha 4 eventos na carteira, mas eu vendia ingresso para conteúdo, eu não vendia metro quadrado. Então,
eu separava 2 horas, eram 8 horas por dia trabalhado, eu separava 2 horas cada. 2 horas do evento A, 2 horas do evento B, 2 horas do evento C, 2 horas do evento D. E assim, não morre não, tá? Você precisa se organizar para fazer essas coisas. Aqui assim, se é real, se ele tá acumulando 3 funções, putz, merda pra caralho, né? Merda de não ter um coordenador vendo isso, não ter um gestor. É que assim, eu não quero ser, ai, nossa, tá super defendendo a empresa, mas é que a área de vendas lá é gente que tá há muito tempo, tanto o gestor, o diretor como o gerente, gente que entende disso muito bem. Eu não acho que a pessoa ia colocar na mão de um assistente 3 cargos e perder a oportunidade de venda, de negócio. E eu acho que aqui a lição, assim, se você tá vivendo isso, isso é real, essa dor, não sei, que merda, tem que falar com alguém. Assim, você tá numa empresa que, vamos falar o nome aqui, Gustavo Binardi ou Vai Augusto lá no Alvarez, RH, gente. não, assim, os caras são macaco de venda, entendem pra caramba disso, entendeu? Então aí há quanto tempo? Sabem fazer muito bem. Então, talvez eles não viram por uma questão, fala com eles. Não sei se tem um coordenador no meio, tô falando o nome das pessoas que eu conheço que Que tá lideram lá as ainda, áreas de né? vendas, Sim. eles entendem muito de processo de venda. Se está acontecendo isso, talvez eles não viram, Não porque é tá muita coisa, vendo. chega Sim. e conversa com alguém. E a real é que, assim, que a Mayra falou, Leva a porta da rua é ó, serventia de casa para todo mundo, gente. Não tá insatisfeito. Aí entra, vamos lá, entra inteligência emocional. Você tá vivendo isso. Você vai ficar com essa dor puto só se manifestando no Glassdoor, de uma ou forma você anônima que ninguém vai de poder uma te forma ajudar. anônima, que ninguém vai poder te ajudar, mas só a gente vai olhar, vai criar um alerta quem tá pensando em entrar na empresa. Mas bora lá. Entendeu se é real? Conversou com outras pessoas na função? As pessoas também estão sentindo essa questão? Ou é só uma questão sua? Conversa com os pares, converse com os pares, entenda a realidade. Talvez nem é uma questão da gestão, talvez você que não está organizando ali a sua rotina, um colega pode te ajudar com isso, mas se não, se é real, putz, eu estou realmente com 3 funções, cara, leva isso para cima, leva para o seu gerente, leva para o diretor, leva para o seu coordenador. Então, assim, você tem que ter essa inteligência de identificar uma coisa que está muito ruim, entender se é um processo seu que cabe melhoria, e também você pode pedir ajuda para o seu gestor, ou se, cara, está totalmente errado isso aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí, se não fizerem nada, aí é seu plano de saída que você tem que começar a Exato. fazer. Já tá 3, sei lá quanto tempo você tá e quanto tempo que tá? 3 anos? 3 anos. E aí talvez seja a hora de você sair mesmo. Então. Mas tem uma coisa assim que a galera lá entende de vendas, assim, a gente não pode nem ousar a questionar isso. Eu fiz um curso recentemente, o Vende-se, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto, que são os caras mais picas. O Flávio Augusto vende uma mentoria de vendas por R$ 500.000, gente. Eu queria saber o que, que ele fala. Ele deve falar em hebraico, não é nem português, aquele negócio. Você vai escalar vendas mundiais. Monize, como é que cobra R$ 500.000 numa mentoria? Assim, o que é falado numa mentoria dessa? E assim, eu não fiz a mentoria dele, obviamente, mas se eu tivesse feito, um dia que eu fizer, se eu quiser fazer, eu venho aqui, e puder fazer, né? Se eu quiser, ótimo. Eu venho aqui, eu falo que ligo que ele fala isso. Mas no curso dele, que é um dos mais recomendados também na questão de vendas, muito eu identifiquei do que a Reid, de como que a Reid trata Já ali, como que a fazia, galera né? falava, né? Já fazia. Então tinha muita galera ali que ficava tipo, nossa, verdade, esse gatilho, isso. Eu falava, gente, isso daí tá velho, já faz tempo que a galera fazia lá. Então a galera sabe muito o que tá fazendo. Então, Sim. fale, cara. Você precisa. Conversa. Usa Você precisa. comunicação, seja A galera proativa aí. sabe. Ninguém vai olhar seu comentário no Glassdoor. Imagino deve ter pelo menos umas 10 funções nessa cadeira, tentar adivinhar quem fez o comentário e te ajudar. Não. Mais um. Feliz, mas triste. Ah lá, Executivo de não. vendas. Tá vendo a diferença? O executivo de vendas com certeza tem uma carteira, ele trabalha vendendo metro quadrado de algum evento específico. O assistente de vendas pode ser que seja assistente de vendas de ticket de congresso, de alguma coisa assim. Ó, esse tascou textão também. Bora lá. Ops, espera aí. Aqui. Paga em dia, é verdade. Paga Um super dia, em nunca dia. atrasou. Nunca atrasou pagamento da vida. Liberdade de horários, bons benefícios. Contas. Por anos a empresa foi muito boa no comercial. Os vendedores eram felizes, era possível ganhar dinheiro vendendo. Não éramos limitados, ganhávamos o PPR. Tínhamos liberdade para negociação e etc. Infelizmente, a maioria, ou se não todos, estão infelizes com o formato que o comercial está. Muito triste ver uma empresa tão boa sendo gerida por líderes despreparados. Para subir de cargo, precisa ser puxa-saco. Diversos funcionários só subiram por ser assim. Triste.
Todo trabalho feito é dispensado na hora da promoção, que fica ao puxa-saquismo. Conselho à presidência. Senhor presidente, olhe para o seu time comercial, além dos olhos dos gerentes e principalmente do diretor comercial. Fala muito e pouco faz. Posso estar errada, mas aos nossos olhos eles fazem apenas planilhas para deixar você feliz. Escute mais o seu time comercial. Tem pessoas muito boas no seu time. Não perca a oportunidade de serem justos. Deixe a amizade, puxa-saquismo de lado. Veja o potencial do seu time. Reveja esse formato de separação de carteiras. Não sei se passando por algum feedback, mas somente o que a Couch, não deve ser, mas somente que a Couch ficaram felizes por pegar as maiores contas. Isso foi um erro. Faça relatórios e tire suas conclusões. Muito bem fundamentado, Sim, mas né? eu acho meio ingenuidade achar que o presidente só olha para a planilha entregue pelos diretores e coordenadores, não olha para os resultados. O negócio é o Eu ia resultado. fechar com o ponto que você comentou. Primeiro, assim, cara, ele fundamentou muito bem a queixa dele aqui. Tomara que ele use essa comunicação também para lá dentro, né? Mais uma vez, Glassdoor é legal e tal, mas use essa Ninguém vai comunicação conseguir te ajudar pelo Glassdoor. que você fundamentou muito bem para as comunicações aí internas da empresa. A empresa, né, foi muito boa, ganhávamos. Eu sempre já ouvi falar, né, que vendedor lá na Reed ganhava muito dinheiro e tal. As empresas estão sempre revendo os processos comerciais, porque evolui, né? Eu acho que tem que ser justo, porque comercial ali, muita gente se desenvolve na carreira comercial é pelo dinheiro que ganha, não acho, eu amo comercial, né? Que, sei lá, tem algumas carreiras que as pessoas são movidas por ideais. Comercial não, é para ganhar dinheiro. Então, tem que olhar isso. Então, acho que ele fundamentou bem. Se teve essa mudança, e sempre tem, quando a gente estava lá, sempre tinha mudança em marketing, mudança em comercial, mudança em tudo. As E o mudanças são mercado muda recorrentes. também, né? Que nem foi você que me falou uma vez. Estudar e trabalhar na área de marketing e comunicação é rasgar um diploma por ano. As coisas mudam, Sim. as plataformas vêm, o gatilho mental que muda, a forma, a venda e o marketing em si, a comunicação também em si, é muito mais pautada no neuromarketing, questão de emoções do ser humano, não necessidades, que necessidades são as mesmas desde o tempo do Homem das Pedras, mas as vontades, os desejos, tudo muda e a gente precisa acompanhar o dinamismo do mercado. Então, se tem uma tecnologia nova, a coisa vai mudar. Faz sentido que haja essa troca toda, só que você precisa saber acompanhar. E aí ele fundamentou bem, acho que vale conversar lá, entender essas mudanças. E aqui, quando ele fala, né, que foi o ponto que você falou, olhe bem para o seu time, fala muito pouco faz. Cara, eu posso estar sendo muito romântica, muito poliana, mas eu sempre tive essa. Sempre não. Quando eu tinha 24 anos de idade, que eu entrei, eu fazia um pouquinho, já falei isso em algum vídeo aqui na nossa, fazia um pouquinho, fazia ali um release bem, falava, nossa, eu sou muito melhor que muita gente. Porque faz parte da ingenuidade dos 24 anos, 22, 23 também, não sei a idade dessa pessoa. Mas a questão é que, tipo assim, você olha para um diretor, para um gerente que está lá há 15 anos na empresa, 16 anos na empresa, de uma empresa de capital aberto, de expansão, de que segue crescendo e tal. E acho que o cara só tá lá por puxar saquismo mesmo. Sério que você não consegue achar que a pessoa tem fundamento para estar naquela cadeira, sabe? Eu sempre tive Ai, eu essa ia falar um questão. negócio aqui. Eu Não sempre tive posso. essa questão. Por mais que eu estivesse ali não conseguindo observar, não é possível, essa pessoa não tem por que tá aí. Eu também tinha um lado, tipo assim, não, essa pessoa tem por que tá aí, eu só não tô conseguindo enxergar, sabe? Eu tinha essa consciência. Então, acho que então, o combinho de inteligência emocional aqui está muito bem fundamentado, parece fazer sentido os pontos que você trouxe. Só essa parte de conselho, a presidência, olhe, não é bem assim. Você tem o seu lado, você pode reivindicar os modelos de vendas, mas você não precisa descredibilizar a cadeira do gestor, que eu acredito que é a pessoa que está ali há muitos anos, sabe? Exatamente, exatamente. Existe o puxa-saquismo, ele é legítimo, ele é legítimo não, ele é real, em várias empresas, não só na Reed, quanto várias das outras que eu já passei também, várias outras que você vai passar, e se você conversar com seus amigos, ou se você fizer uma enquete no Instagram, você vai ver que existe o puxa-saquismo desde o mercadinho da esquina da tua casa até numa grande empresa multinacional. Isso daí vai acontecer, e você vai ter que. Eu sei que parece que eu tô defendendo muito a empresa, mas não tô, assim, eu tô realmente querendo que você não sinta tanta dor por algo que você não pode ter muita interferência, sabe? Normalmente a gente tem uma dor, a gente toma um remédio para aquela dor específica, para essa dor específica não tem remédio ainda, cara, então você vai ficar sentindo dor à toa. Saiba lidar com isso e se fazer de tonto, talvez.
tem uma grande questão que a Marisa falou: "Você acha que o cara tá lá em cima, não tá vendo, né, a parte estratégica, tem 15 anos de empresa". A pessoa tá vendo, e às vezes é uma pessoa que vai fazer todas as outras do time sangrar, mas em nome do benefício da empresa, que é o lucro e a venda e o nome e a cultura, que pode ser o outro fulaninho lá falou que tá perdido, né. Se essa pessoa entrega tudo esse resto aqui, há quem diga, há quem diga que essa pessoa vai ficar mesmo indo contra todo as outras partes. Então, se a gente tá falando de coisas bem mais sérias do que um puxa-saquismo, né, ai, eu tô quase falando um nome aqui que eu não posso, mas vamos pro próximo. Não sei o que ela quer dizer. Ai, Bom deixa para trabalhar, 3. Nota 3, bom para trabalhar analista sênior. É uma multinacional, bom lugar para obter experiência e com bons benefícios e estabilidade. Empresa bem engessada, burocrática e tudo hoje depende do global. É o efeito multinacional, né? é, Muita coisa vai trabalhar numa empresa menor. depende, Ué, depende do global mesmo. Eu tenho um amigo que ele passou numa entrevista de um cargo bom para um amigo muito foda. A gente vai em algum momento conversar com ele. Ele passou numa entrevista, em um cargo bem legal para trabalhar na Johnson e aceitou em outra empresa com salário equiparado, porque ele falou: preciso de dinheiro. Mas assim, a Johnson era uma empresa muito maior do que a que ele aceitou, porque ele falou: eu vi na Johnson que eu ia ser mais um bonequinho ali cumprindo um monte de ordens globais. E eu queria mais liberdade de criar. Então eu abri mão de ir para uma das maiores empresas do mundo, porque eu entendi que a Johnson era bem engessada. E eu acho que sim, é bem engessado, é global mesmo. Aí eu não sei, né, o que faz sentido ou não. Eu acho que assim, tem muitas coisas, evento, economia brasileira, público brasileiro. Falando em comunicação, eu não sentia tanto esse engessamento, porque a gente precisa ter liberdade de falar ali a linguagem, mas eu acho que em processos, essas coisas, eles devem realmente estar cada vez mais globais e mais cara, engessados. claro, imagina, tipo, uma empresa que tem sede, sei lá, em quantos 30 e tantos países, que tem que prestar conta para um único escritório de um país específico, que aí se separa por América inteira. Imagina se não tem muitos processos para organizar isso, como é que o que vira? É. E é isso, né? Eu acho que ele é isso. Se você, empresa bem gestada, burocrática e hoje depende de É, tudo global, eu acho que é um contra, mas é a realidade que não vai mudar, não. É é. isso aí. Aí você vai ter que trabalhar então em uma empresa menor. É, Não ela tem o que fazer. cresce, é também um modelo de crescimento dela. Conseguir ter os processos sendo tão grandes é o jeito que ela consegue crescer. Com certeza. E a gente fala que Reed, gente, é porque hoje é RX Brasil, né? Mas na nossa época era Reed, há uns Era 3 anos Reed. aí. Minha mãe Então, falando é ótimo. Minha mãe falou assim: "Ontem foi chá de bebê do meu bebezito, né". E aí minha mãe falou: "Essas são suas amigas da Luíde?" Que estava a Monize, tinha uma galera lá, porque tem uma coisa que essa empresa fez muito bem, foi juntar gente boa, cara, porque a gente mantém uma amizade até hoje. E aí eu falei: "De onde, mãe?" Ela: "Da Luíde". Aí eu: "De onde, mãe?" Ela: "Vide". E ela ficou um essa empresa aí. Então, ó, assistente de marketing, amiga, coleguinha esse, ó, coleguinha. 23 de outubro de 2024. Ambiente gente agradável, agradável. possibilidade de viagens internacionais. Contra salários baixos, pouco dinamismo, inovação. Pouco dinamismo, como assim, brother? Em marketing ainda, né? Mas, assim, inovação, né? Não tem muita inovação Não tem não, aí mesmo. realmente ela tá certa, mas se ela só parasse aí, tipo, contras, É, não tem inovação, tudo bem. mas é foda que, tipo assim, ela ganha muito dinheiro, né? Por que ela vai inovar radicalmente se o negócio dá muito certo do jeito que tá, né? A inovação, ela parte de uma dor, de um gap, de um buraco ali que você precisa preencher, ou que você precisa resolver. A empresa cresce muito bem, então, assim, não precisa de uma grande inovação, porque uma grande inovação vai envolver muito custo, muito investimento, e toca o barzinho do jeito que ele tá remando no bar que ele, no caminho que ele precisa chegar ali, entendeu? Sabe o que você pode fazer? A galera que gosta muito de dinamismo, inovação, coisa diferente a galera que é da guerra, vai para o lançamento digital. É bem gostosinho. Tem outras áreas. Em marketing tem muita área de inovação. Ou cria assim, foda, né? Mas você já trabalha pra caramba. Mas sei lá, tenta criar. O marketing e comunicação hoje te dá a possibilidade de criar um projeto paralelo, né? É uma área que dá para você criar Cresce, coisas, e sempre tem, né? Dá direto para você tem criar. prêmios, né, a empresa
Tem até hoje, sim, porque eu vejo no Instagram da galera que posta. Tem premiações, tipo, de melhor ideia de Lá nã-nã-nã, dentro, né? lá dentro, É, porra, sugere sim. aí. É, isso aí. Analista contábil. Ah, a área financeira eu acho que sempre foi a área mais sólida ali, porque Claro, ela, 30 anos de carreira, o que o cara não, mais mas novo porque que tem lá. assim, financeiro é processo, a empresa é regida por processo, é um match que dá match, entendeu? Tipo, a galera de marketing geralmente tem esse anseio de trabalhar com inovação e tal. A galera financeira não, ela quer trabalhar com processo, e a empresa tem processo, então não dá match. Mas Não, vamos e a ver quem galera do comentou. financeiro lá fica lá, o mais novo deve ter 28 anos de casa, então realmente eles estão lá porque eles amam muito, porque não é possível. Olha lá, o time é maravilhoso, desde a diretoria até o estagiário. Não existem Eles são contras, a lindos. empresa é maravilhosa. Eles são Conselho é muito pres... lindos. Eles são muito Acho que, nossa, eu vejo caras de pessoas mandando essa mensagem. seguir as metas atuais que está levando longe. Já está todo satisfeito. Só vai, amigo, só continua aí. Mais um aqui, excelente para trabalhar. Excelente empresa para trabalhar, mais uma mãe, quase uma avó. Quem sabe quem me falava isso? Isso é positivo para uma empresa ser considerada uma avó. Eu ficaria como empresa de uma coisa muito antiga, assim, muito parada no tempo, fazendo Mas eu táxi. acho que não, o negócio é que te protege muito. O que fa lembra o último chefe que eu tive, posso falar nome? Foi o Ivan. O Se for Ivan falar falava bem, pode. assim o Ivan falava assim: "Maera, essa empresa é uma mãe pra você, essa empresa é uma mãe pra você tem uma flexibilidade mais do que as outras pessoas, você faz um monte de coisa Não mentiu. e tá aí". Eu falei: "É, é". Ó, aqui, dois. A empresa é quase uma empresa boa para se trabalhar. Deu 2. É que é quase, quase entre aspas, né? Eu acho que foi um tom meio crítico. Analista de marketing, sênior. Tem iniciativas internas de Deixa eu ver quem diversidade foi, espera aí. Quem foi? e outros temas. Traz uma boa interação com times globais. Contras, leva mais de 3 anos para promover funcionários e não possui nenhum plano de Mentira, carreira. eu fui promovida todos os anos. Um funcionário do marketing chega a acumular tarefas de uma agência inteira. Não recomendo. A gente paga agência, quer dizer, pagava. É, você não, talvez você ali, um analista sênior, tenha a função ali de ter interface com a agência. Talvez você não era muito bom nessa gestão, né? A empresa precisa entender que não é apenas faturar alto no mercado de eventos, precisa ter um sólido processo seletivo e políticas de plano de carreira em alinhamento de perfis. Além de, claro, trazer mais profissionais especializados em cada área e não exigir que um profissional tenha todas as skills necessárias que uma equipe inteira. Vou começar com um ponto aí diferente de você, Mayra, que você falou que foi promovida. Eu lembro da regra que eles tinham. Eu não lembro, eu acho que eu fui promovida depois de 2 anos e pouquinho, a minha primeira promoção, eu acho, também foi muito tempo. Mas eu lembro que eles tinham uma regra que era: não existe promoção com menos de 2 anos de casa. Eu lembro dessa regra, de me falarem essa regra, isso eu lembro. E aí, para mim, aquilo era verdade absoluta, era meu primeiro grande emprego, assim, empresa legalzinha e tal. Para mim, aquilo era verdade absoluta. Quando eu fui para a Bionexo, em 6 meses eu recebi uma baita promoção, eu fiquei, como assim? 6 meses? Para mim foi um outro mundo se abrindo, sabe? Porque eu tinha isso, 2 anos. Aí foi promovido mais 2 anos para você se provar naquela cadeira. Eu nem sei analisar aqui, agora eu tinha aquilo como verdade absoluta, no momento também achava injusto. Hoje eu acho que assim, você tem que fazer uma coisa muito grande, e às vezes acontece, você contratou uma pessoa ali como júnior e rapidamente vê que essa pessoa, meu, é muito, tá entregando muito mais, acho que vale uma promoção em menos tempo. Agora, como processo, você olhar aqui, tipo, realmente, como padrão ali, algo substancial, leva ali uns 2 anos para você entender se aquela pessoa fez, tem uma consistência, né? Porque uma coisa é fazer uma entrega legal, construir algo legal, legal. Mas você mantém aquele padrão como consistência? Uhum. Pode fazer o sentido dos dois É. anos, entendeu? Pode ser, deixa eu corrigir aqui o negócio então. Eu recebi sim promoções todos os anos, mas eu trocava muito de cadeira todos os anos. Por exemplo, eu entrei na Reed como através de uma empresa terceirizada. Então eu entrei para ficar 3 meses, depois foi renovado por mais 3 meses. Aí quando me contrataram, já me contrataram com uma
uma cadeira um pouquinho maior, então eu saí do assistente, do assistente, do assistente para só assistente. E aí depois eu mudei de vendas para assistente de vendas para assistente para área de congresso. Então eu fui como analista de congresso. Aí eu mudava de cadeira, tipo, agora não é mais congresso, agora é o marketing lembra na época que eles separaram o marketing em 30? Metade do Uhum. marketing respondia para web, metade do marketing respondia para outro negócio, e respondia para produto, para serviço, para minha mãe, para todo mundo. Então eu passei por todas essas cadeiras e quando eu fui mudando, eu fui dando também uma aumentadinha. A grande questão é, eu mudei de cadeiras também, então tudo dentro do marketing, às vezes com pezinho ali em vendas, mas foi só no começo. Então, eu considero isso também como uma promoção, porque acompanhava também a questão do salário, que era baixo, que a gente falou nos comentários, em um dos comentários aqui de cima, que realmente a promoção do salário em dinheiro mesmo é ruinzinho, mas houve essa dança das cadeiras aí na minha vida com esse aumento, pouco, mas aumento, Acontecendo. então eu considero promoção sim. E aí, essa questão de, né, um funcionário acumular tarefas de uma agência inteira. A Reed tem tanto fornecedor, tem agência para todos os eventos, tem agência, sempre uma agência do evento, uma assessoria de imprensa e o central ali dando apoio também. Acho que aqui tem um problema de gestão que aconteceu, né, da pessoa, do coordenador acima e tal, Sim, né? Uma claramente. semana antes do evento, funções se acumularem, acontece. Agora, como padrão ali atuar desse modo, Sim. complicado. Bom, fechamos a Não, primeira é isso, a primeira página, página. tá bom, né? Deu 1 hora quase, nem a gente ia fazer outras, ficamos só na antiga firma. Ah, vamos ver um gerente aqui falando, não, vendo isso, nem sempre a A gente vai oportunidade de falar mal, crescimento. Moniz, é onde? É verdade. Boa estrutura. No geral, tem a galera falando bem. Vai. Aí, ó. Muitos gerentes de marketing falando bem. Que a Caute falando bem. Acho que a nota podia ser melhor. Talvez a nota negativa do 3,8 geral é de um histórico acumulado, né? Que tem 871 avaliações. É muita gente. Pode ter vários momentos ali no acumulado ter essa nota, mas as últimas notas estão boas e quem está dando nota negativa está com uma boa. Está defendendo seus pontos ali, tirando a pessoa que falou que eu O presidente tem que tinha que falar com entrar o nas presidente. comunicações. Mas é tudo sobre isso, assim, eu entendo que quando a pessoa chega no Glassdoor da vida para colocar uma insatisfação, para reclamar, porque ela está muito frustrada, e pode ser até que você já tenha ido buscar ajuda em algum momento, ou com algum gestor, e não tenha dado resultado. Mas aí você tem que ter a inteligência, não só emocional, mas também a prática, de saber o que você vai fazer. Você já buscou ajuda, não mudou nada, você não está feliz, você está se sentindo sobrecarregado e você não enxerga mais caminhos para sair dali, querido, você vai precisar buscar então outras oportunidades. Porque essa plataforma é legal, beleza, mas é mais para você alertar as novas pessoas que estão entrando do que para de fato você fazer alguma mudança naquilo que está te causando insatisfação. Então, agora você já ajudou o coleguinha que vai entrar? Beleza, papel feito. Agora, olhe para você e o quanto de inteligência que você vai ter que colocar nessa sua situação aí, nessa sua condição. E não esperar que o presidente saia de lá da cadeira dele, ou seja, lá onde que ele esteja, para vir aqui pegar na tua mãozinha. Na nossa época, tinha um eventinho chamado Café com o Presidente. Eu achava uó, porque ali dificilmente, assim, é óbvio, se você vai Não era para bem se o conseguir ser não é o ambiente transparente, certo, né? tem muita gente ali, e claramente você vai tomar uma cerveja, vai naquele barzinho de esquina ali, ó, daquela Alameda Santos com a Consolação, o garçom sabe de toda a fofoca que acontece ali, porque a gente saía lá da empresa para beber cerveja ali, a gente ficava falando mal de um monte de gente, mas não era num objetivo, era um momento de descontração, de jogar fora. É óbvio que tinha muitas emoções envolvidas ali também, dependendo do dia, dependendo do que aconteceu, mas a gente sabia separar. E É. quando a gente parou de querer separar, a gente falou: beleza, é hora de olhar para fora.
Sim. Então, cuidado com a tua saúde, eu acho que essa é a principal dica que a gente vai deixar aqui. Cuidado com a tua saúde não é brincadeira, não tenha um burnout, não tenha uma estafa mental, não acorde com vontade de não ir, porque vai ser uma merda para todo mundo, não só para você, mas para todo mundo que você vai cruzar ali. E pense em você em primeiro lugar. Você já tentou, já falou, não rolou? Porra, o mercado tá aí cheio de oportunidade, o LinkedIn tem oportunidade toda hora. E se vocês, a galera que trabalha na Reed não vai comentar aqui nesse vídeo, certamente, mas se você já passou pela Reed, fala pra gente se você concorda com esses comentários aqui, se não concorda com a galera, se você já passou por vendas, por mágicas. As áreas principais aqui foram vendas e marketing, né, que apareceram, e uma pessoa coordenação de projetos aqui. Fala pra gente quais foram as suas impressões do seu tempo de Reed, agora é X Brasil. Se você concorda com os comentários, comenta aqui, ajuda mais gente que pesquisar sobre empresa, e comente outra empresa que você gostaria que a gente abrisse aqui e fizesse um react dos comentários. A gente vai ter que fazer de outra, Mona, porque essa ficou Sim. muito... Muito longo, não. Esse a gente vai fechar aqui, 1 hora já. Não, uma ficou muito longo e outra que é porque, não sei, acho que é porque a gente já passou lá, então eu Tem falo, um tipo, pouco não, isso é mais de... mentira, não, isso é verdade, mas então Dá pode ser que para ser um advogado. a gente virou A gente tem advogado. mais propriedade para falar. Pode Os ser que a outros a gente gente vai... tenha Viés pra caralho. a gente tem viés pra caralho, sim, mas o do outro, talvez a gente tenha uma visão mais clara, assim, mais limpa da inteligência emocional mesmo. Mas é que a gente tentou ser, gente. Eu coloquei meu ponto de vista da minha experiência e daquilo que eu entendo de inteligência emocional. E é mais fácil olhar depois que a gente sai, né? Como tudo na vida. Tente dar 2 Sai da passinhos. ilha que você enxerga a ilha inteira, né? Sim. Então É tá, isso. povo. Você já se inscreveu? Você já comentou? Você já mandou pra galera? Você já Um mandou pra todo mundo? comentário, qualquer coisa. Qualquer coisa nada, Ajuda, comenta coisa qualquer que coisa, não, presta. qualquer coisa relacionada ao vídeo aqui e tal. E é isso, até o próximo. Até a próxima!